Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Espero que você esteja bem nessa sexta-feira de carnaval. Hoje nós vamos fazer um programa diferente aqui no Luz e Cura, tá? As pessoas geralmente me mandam algumas perguntas e nós vamos direto ao ponto, vamos fazer assim, responder algumas perguntas, né? E aprender juntos, porque eu sempre penso que nós não fazemos nada sozinhos nessa vida. Então é muito importante que a gente possa aprender junto, e as outras pessoas fazendo perguntas são aspectos muito positivos que acabam ajudando até outras pessoas a aprender com o conhecimento, né? Diante a isso, deixa eu só ver aqui, tá funcionando? Muito bem. Então eu vou respondendo algumas perguntas, coletei algumas, fiz uma coletânea geral, né, de perguntas que me fazem, e aí vou respondendo a vocês. Tem algumas pessoas que não se identificaram, ou não quiseram se identificar, né, só mandaram a letra do nome, algo assim, e não tem problemas. E para a pessoa que se identificou, eu falo o nome, tranquilo, né? Então vamos lá, olha, uma pessoa, L, uma mulher da região de Guarulhos, aqui em São Paulo, me pergunta por que tantas mulheres têm cólicas menstruais. Bem, esse assunto é um assunto que dá para medicina comentar, dá para medicina chinesa comentar, a metafísica da saúde comentar, né? Então são aspectos muito positivos que vão nos ajudar a ter esse entendimento, né? Então, diante a isso, o que nós vamos olhar com bastante atenção, né? Cólica menstrual. Isso é uma inflamação, geralmente tem muito a ver com uma inflamação chamada endometriose, ok? O aspecto, o aspecto psicológico disso está diretamente associado a uma questão com o feminino, e mais especificamente com a mãe. Então, L de Guarulhos, o que eu gostaria que você olhasse com muita atenção? Como é que está o seu relacionamento com a sua mãe? Será que existe questões em relação à sua mãe que você não concorda? Será que você entra muito no conflito em relação a esses aspectos? Então, vamos parar para pensar como que é essa relação com a sua mãe. Porque somente aí dá para você iniciar esse processo de transformação. É claro que uma boa terapia te ajuda muito nisso, a verificar como está esse processo de assimilação a respeito de como sua mãe se ajusta e aquilo que ela faz na vida. Então é muito importante que você olhe para o seu relacionamento com a sua mãe. A dica está aí, tá bom? Então tem alguma coisa conflituosa que está fazendo com que você assimile no seu feminino, tenha raiva do seu feminino, tenha uma certa dificuldade expressiva a respeito daquilo que existe aí dentro de você, tá bom? Então, diante a isso, a cólica vem de forma muito intensa, né? Algumas mulheres sentem um pouco mais de dor, outras não sentem dor, só um desconforto, né? Mas geralmente está diretamente relacionado à questão do feminino e o relacionamento com a mãe, tá bom? Então dá uma olhada nisso. Ela também me mandou, a Ellie de Guarulhos, me mandou também assim, olha, porque temos rinites e todos os ites, bronquite, sinusite. Vamos lá, são várias perguntas aqui. A rinite, ela está diretamente relacionada à raiva. Guarda essa informação, ok? Então, rinite está relacionado com a raiva. Então, que é diferente de uma questão. Por exemplo, se você sai no frio, isso é medicina chinesa que eu vou falar pra você, tá bom, Ellie? Se você sai no frio, você toma aquela rajada de vento frio, você já percebeu que seu nariz começa
a criar ali uma pequena secreção. E é uma secreção cristalina, é por conta do frio, né? Isso a medicina chinesa explica muito bem. Então, no frio agasalha muito bem, porque isso prejudica muito a saúde, né? Agora, a rinite ela tem a ver muito com a raiva. Existem pessoas que são mais suscetíveis a fungos, a poeira, ácaros. Então são pessoas que têm muita sensibilidade. Existe tratamento na medicina para isso. Existe tratamento, por exemplo, na medicina chinesa para isso. E existe tratamento psicológico para isso, porque quando a gente vai investigar, a gente percebe muito bem que existe uma questão ali com a raiva que a pessoa não dava conta, e na hora começa a observar, e isso começa o sintoma começa a melhorar. Eu, na minha época de infância, com N conflitos que existiam dentro de mim, eu tinha muita raiva e nem sabia a raiva que eu tinha, né? Então isso se manifestava tanto em sintomas quanto também, né, de arrumar confusão, muitas vezes na rua, jogando bola, essas coisas, né? Então, veja só, fui crescendo, fui entendendo muita coisa e a rinite foi passando. Então hoje eu não tenho mais rinite alguma, ok? Quando fico gripado, é claro, fica aquela secreção, mas a rinite é algo que você pode curar, tá bom? Então, rinite. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu estou terminando de curar uma gripe e está no finalzinho aqui. A sinusite. A sinusite é uma evolução da rinite, tá? Então, veja só, aquilo que criou uma secreção, a própria temperatura do nosso corpo faz aquele líquido ficar um pouco mais espesso e vai demorando e vai se acumulando aqui nas chamadas fossas nasais, né? Aqui nessa região ou na região aqui superior também. Então aquilo vai se acumulando, vai grudando ali, vai ficando mais espesso, fica com dificuldade de tirar. Então entenda que a rinite é uma evolução, a sinusite é uma evolução da rinite. Então tem emoção aí para você lidar, tá bom? A bronquite, tanto a bronquite asmática, ela tem muito a ver com uma dificuldade expressiva de você conseguir colocar para fora as suas emoções. Então você está com dificuldade de expressar aquilo que existe dentro de você. Com essa dificuldade, o que ocorre? Você, seguramente existe alguém que pode ser que se expresse por você. E isso é muito delicado, porque quando tem alguém que se expressa por você, você vai aumentando a sua dificuldade de colocar para fora aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você lida. Então isso é muito delicado, tá? Olha, eu vejo tantas pessoas, tantas crianças, né, sofrendo por isso, e muitas vezes a criança vai no pediatra, a criança tem 4, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, né, e o médico, o pediatra ou a médica pergunta para aquela criança: olha, como você está se sentindo? A mãe responde: olha, doutora, ela está com gripe e olha, teve falta de ar, já fiz inalação, já fiz isso. A criança não tem nem condição de responder. Então, se você aí é pai, mãe, que não deixa seu filho falar, não deixa ele se expressar na frente de outras pessoas, ou até mesmo dentro de casa, veja só, o teu filho em algum momento vai começar a apresentar algum tipo de sintoma. Pode ser que seja um sintoma fisiológico, né, como uma rinite, como uma gripe que perdura, uma dificuldade de respiração, ou pode ser outro tipo de sintoma que estará diretamente relacionado a algum comportamento, alguma dificuldade na escola. Então, olha, deixe seu filho se expressar, dê atenção, se interesse por aquilo que a sua filha, o seu filho gosta. Isso vai ser de grande valia, vai ser muito importante para a formação da personalidade dele e dela, viu? Então, espero que tenha respondido para você, viu, Eli? Olha,
Tem uma outra pergunta aqui do David. Moro fora do Brasil e sinto muita saudade. Como lidar? Olha, David, eu tenho alguns pacientes nessa situação, né? O David não falou onde mora, né? Mora fora do Brasil, não disse onde mora. Existem muitos pacientes, eu atendo fora do Brasil. Acho que grande parte, uns 40% dos meus pacientes estão fora do Brasil. Veja só, é uma situação delicada, porque lidar com a saudade é se conectar com muitas lembranças daquilo que você já viveu e que talvez tenha vontade de viver ainda, né? Agora, veja só, quando nós estamos... Veja só, David, você não colocou também aqui a sua idade, eu não sei muito bem qual a idade você tem, mas geralmente quando nós estamos numa determinada idade, passando dos 60 anos, 65, 70 anos, você já percebeu, não sei se você teve essa oportunidade, David, mas você já percebeu que geralmente essas pessoas, elas falam sobre muitas questões que aconteceram na vida? Então são pessoas que começam a viver do passado. O que eu quero que você reflita aqui comigo nesse momento. Veja só, será que essa saudade, ela está te levando para um lugar muito nostálgico na sua vida e você hoje tem uma certa dificuldade de viver o presente? Então pensa nisso, né? Reflita nessa questão, porque geralmente quando a gente tem muita saudade, fica naquela nostalgia, pensando muito assim, né? Nossa, que saudade, vem até aquele sofrimento. Veja, uma saudade das coisas que você viveu é legal, é importante, mas será que vocês têm dificuldade de viver, né, aquilo que está acontecendo nesse momento? Né? Porque quando nós entramos nesse lugar, tá, de muita saudade, muita lembrança, nós deixamos de viver o nosso presente para ficar lembrando do passado. Então a vida é para frente. Se existe um sentido nessa vida, o sentido é para frente, ok? Então, David, vamos para frente, vamos viver boas experiências, vamos construir uma nova realidade. Então, olha, postura, tá? Postura, firmeza, traga essa firmeza para dentro de você, tá? Joga a sua energia na meditação, lá no seu chakra básico, no chakra aqui, né? Umbilical, mantenha essa, na hora que você estiver fazendo uma meditação, joga a atenção na região, no seu chakra básico de cor vermelha, pensa numa cor vermelha bem na sua região pélvica, depois numa cor laranja, depois numa cor amarela aqui na região do seu estômago, tá? Traz essa energia para você e, David, vá viver experiências, tá bom? Na hora que você vive experiências, seguramente você vai ter mais histórias para contar. É saudável você sentir saudade daquilo que você viveu de bom ou de coisas que são também de outras situações que aconteceram na sua vida. Mas viva a sua experiência. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, tá bom? Então, ó, David, um grande abraço para você, tá bom? Vamos lá. Dalila de Ribeirão Preto, acho que eu estou precisando de óculos. Dalila de Ribeirão Preto, sou enfermeira e estou começando um negócio de estética. Como devo me posicionar emocionalmente? Olha, Dalila, que fantástico você me fazer essa pergunta. E primeiro, boa sorte. Eu amo todos os empreendedores daqui do consultório. Saem muitos empreendedores, pessoas que muitas vezes são CLT, mas têm vontade de empreender. E o brasileiro, Dalila, o brasileiro é muito criativo. Olha, eu acho que eu atendo apenas brasileiros, eu já atendi pessoas de outras nacionalidades, mas dentro da minha língua natal, que é a língua portuguesa, né? E vejo que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro se destaca no mundo todo, porque olha, empreender no Brasil, nós precisamos ser muito corajosos. Eu empreendo no Brasil há mais de 20 anos e sei dos desafios que existem, tanto de mão de obra, carga tributária, várias questões, atender os clientes, dar um bom atendimento, valor de aluguel, se você aluga um espaço. Olha, são muitos desafios. Mas eu quero te dizer uma coisa. Primeira coisa,
eu quero te dar os parabéns, Dalila, tá? De antemão, eu já estou mandando, olha, muita energia positiva para o seu negócio. Agora, você me fala assim, olha, como me posicionar emocionalmente? Dalila, muita firmeza nessa peruca, mulher, tá bom? Então, quando eu brinco com isso, Dalila, eu falo assim, olha, muita firmeza, tenha firmeza, acorde todos os dias, traga para você, tem dias que você não vai estar bem, você não vai estar 100%, mas se você tiver 30% e utilizar os seus 100%, utilizar todos os seus 30% para dar um melhor atendimento, para que você possa seguir adiante, para que você possa, mesmo estando triste por dentro, mas trazer um sorriso no rosto, dar um atendimento para suas clientes, sabe? Ter aquela vontade de querer ajudar, não só produzir, não só trazer aspectos de perspectiva lucrativa. Sabe por quê, Dalila? O lucro, ele vem naturalmente. Os clientes, eles vão te remunerar naturalmente a partir do momento que você traz um bom atendimento e aquela energia positiva. Porque quem entra nessa energia, isso é uma questão de treinamento diário. Quem entra nessa energia, as pessoas vão querer ficar ao seu lado. As pessoas vão querer te procurar, não só para fazer estética, mas porque você faz a diferença naqueles momentos, naqueles minutos ou naquela hora que a tua cliente ficou ali com você. Então, olha, acorda de manhã, se prepara, faz uma oração, vá para o seu espaço, né? Não sei se você tem um espaço que é distante da sua casa ou se você montou dentro da sua residência. Olha, vá para o seu espaço, faça a coisa acontecer. Sabe por quê? Porque essa energia que eu estou movimentando dentro de mim para falar para você, essa energia ela faz muita diferença para o seu cliente. É aquele momento onde o seu cliente ele foi fazer uma estética, foi fazer algo estético, mas seguramente ela vai sair de lá transformada, viu? Então, olha, se posicionar emocionalmente é essa preparação que eu estou te falando. Faça uma oração. Se conectar com a sua espiritualidade é muito positivo. E vá para o seu espaço e detona, tá bom? Olha, muita fé, muita força e muita vontade para você, vontade de crescer e ajudar muita gente, tá bom? Olha, depois me escreve, tá bom? Que eu quero saber se tá dando certo aqui essas dicas, tá bom? Me escreve. Bom dia para você, Dalila. Olha, Kelly de Londres. Olha, gente, que legal. De Londres, aqui eu tenho pacientes de Londres. Pacientes que eu amo muito atender, né? Preciso emagrecer e não consigo. Como lidar com isso? Kelly, isso é uma questão. Ainda mais em Londres agora, né? Tá fazendo frio. Aí eu sei muito bem que tá fazendo um frio danado. Aquela chuva, aquele frio úmido, né? Kelly, é o seguinte. A nível fisiológico, um nutricionista, um médico, um endocrinologista iria dizer para você que existe uma combinação existe uma taxa de metabolismo basal, ou seja, é aquilo que você gasta de caloria no dia. Logo, se você gasta menos caloria, se você ingere, né, coloca para dentro menos caloria do que você gasta, então você entra num processo chamado déficit calórico, ok? Basicamente um processo de emagrecimento e de reeducação alimentar tem muito a ver com isso, ok? Agora, a minha área são os fatores emocionais, né? Existem fatores emocionais, Kelly, que influenciam, eu vou dizer alguns aqui, tá? Você não me colocou, não deu mais informações. Geralmente eu tenho que dar uma resposta um pouco mais genérica, mas dar alguns exemplos que pode ser que sirva para você, tá bom? Se não servir, me escreve depois de novo que eu teria o prazer de te responder. Olha, geralmente a pessoa ou vem de um processo, né, ali onde já tem, né, já foi crescendo com um peso mais elevado, né, com um volume corporal mais elevado, isso está diretamente relacionado às emoções, tá?
Geralmente, dependendo do formato, até o formato físico influencia para percebermos aspectos emocionais, tá? Então, existem pessoas que têm, por exemplo, um biotipo corporal, né? Que parece que assim, a pessoa até está magra, mas é uma pessoa forte, ela tem muita musculatura, né? Tem pessoas que já estão um pouco acima do peso, mas geralmente o aumento de peso, a manutenção do mesmo, está muito relacionado a questões emocionais. Então, eu quero que você faça uma reflexão. O que será que está difícil de você soltar na sua vida? Tá? O que será que está difícil de você soltar na sua vida para seguir adiante? Você precisa, me conectando aqui com você, eu sinto muito forte que você precisa soltar muitas questões na sua vida, tá? São questões do passado, Kelly, que nem você mais aguenta, tá? Então, eu sinto muito forte aqui dentro, e aí nesse momento estou utilizando da minha intuição também para te responder. Eu sinto muito forte que você precisa soltar questões do passado, existem mágoas que precisam ser perdoadas e questões muito objetivas de um processo de limpeza que você precisa soltar para seguir adiante, tá? Então vamos soltar tudo isso, porque isso é extremamente importante para que você possa seguir em frente e para que você possa, sim, entrar num processo de reeducação alimentar. Reeducação alimentar é melhor do que o regime, tá bom? Reeducação alimentar você aprende. E isso é um processo, não tenha assim, prazos muito apertados. Vai fazendo isso com o tempo, coloque um tempo, separe um tempo para você fazer isso ao longo de um ano, tá bom? Então faça isso, depois você me conta, tá? Solta tudo, mulher, tá bom? Arrasa! Vai lá, Kelly! Vamos pro próximo aqui, Haroldo. Haroldo. Estou começando uma empresa de software para um segmento específico do mercado financeiro. O que devo fazer para ter sucesso? Olha que interessante, Haroldo, gostei disso. Olha, um segmento específico do mercado financeiro. Eu, particularmente, sou do mundo das terapias, mas já operei muito no mercado financeiro, como no home broker, né? Fazendo trade ali no mercado. Então é um assunto que gosto muito, me interessa bastante. Haroldo, agora respondendo sua pergunta, o que devo fazer para ter sucesso? Veja só, Haroldo, vamos trocar essa terminologia. Assim, o que eu devo fazer para que meu software ele possa expandir no mercado, né? Não procure ter sucesso, Haroldo, procure fazer um bom trabalho, procure saber o que seus concorrentes não estão fazendo. Entregue muito mais para os seus clientes. Na hora que você entrega muito mais para os seus clientes, seguramente você vai conquistando o mercado, ou seja, você vai conquistando onde os seus concorrentes eles não estão fazendo, entende? Então, a partir disso, é uma pequena visão técnica aqui a respeito do teu negócio. Agora, veja só, o que será que você quer com isso? Ok? Vamos parar para pensar, o que será que você quer com isso, Haroldo? Será que você só quer ficar rico? Se você quiser ficar só rico, cara, vai que vai dar certo, tá? Se o teu negócio for bom, se o teu software funcionar, uma hora você vai encontrar o mercado. Agora, só ficar rico é pouco. Eu considero muito pouco. Porque a quantidade de gente rica que só é rica, Haroldo, tá assim, ó. Então, cara, pensa nisso. O que será que você deseja? Será que você deseja apenas a riqueza, né? Porque se você desejar só a riqueza, eu te digo, talvez seja pouco. Mas pense o que você quer por dentro. Será que você quer levar solução para as pessoas? Você quer levar mais conhecimento? Você quer levar mais processo evolutivo? Você quer ajudar as pessoas com isso?
né? Até ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro, né? Isso é algo mais evolutivo. Então pense nisso, viu? Então, pessoal, olha, estamos chegando no final desse bloco. Tenho mais perguntas aqui no segundo bloco. Estou percebendo aqui que essas perguntas aqui eu acho que vão render bastante, né? Então, veja só, diante a isso, se você não me segue ainda nas redes sociais, lá no YouTube eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _las. Então, olha, tem uma pessoa aqui que essa vai dar o que falar aqui, viu? Essa vai dar o que falar. Eu tô guardando aqui para o segundo bloco pra gente falar. A pessoa nem quis se identificar, né? E é uma história aqui que, olha, a pessoa se apaixonou pela amante. Nós já vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, voltando para esse segundo bloco, ok? Eu falei para você que tinha algumas perguntas aqui meio bombásticas, tá bom? Então vamos tentar responder. Vamos lá. ACV, ele não quis se identificar. Me apaixonei por minha amante e agora ela só quer sair com as amigas. Eu fico muito triste, não sei o que fazer. Sou casado e tenho 42 anos. E tenho 42 anos. Você vê uma situação complicada, cara. É muito complicado. Por quê? Primeiramente, você é casado, tá? Segundo, você se apaixonou por uma pessoa e ela, querendo sair com as amigas, claro, você está apaixonado e seguramente você tem ali um sentimento por ela, né? Mas o que nós precisamos refletir aqui, você vê, você não me falou de onde você é também, né? Mas bom, dentro de um caso desse é melhor nem dizer. A primeira coisa que você tem que refletir, vamos lá aos primórdios. Se você está com a sua esposa, como que está seu casamento? Né? Reflita como que está seu casamento, porque, veja só, a partir do momento que você tem uma outra pessoa na sua vida, você nem está 100% com o seu casamento e nem está 100% com a pessoa que você está se relacionando, né? Você chama de amante. Então, diante a isso, vamos entender primeiro como é que está seu casamento. Será que você ainda quer estar casado? Será que você se sustenta casado por alguma situação específica? Né? Será que você não quer sair do relacionamento por alguma situação específica? Será que tem questões diversas que envolvem essa situação? Então, se faça essas perguntas para você perceber, né? Porque assim, veja só, se porventura você já não gosta mais e não tem mais aquela energia para estar ali, se você acha que você não tem mais nada para aprender com a sua esposa, cara, deixa ela ser feliz, né? Deixa ela ser feliz, não essas papagaiadas de abrir relacionamento, porque eu particularmente não acredito nisso por uma questão objetiva e técnica e profissional, ok? Veja só, se você abre um relacionamento, você não tem um relacionamento, ok? Eu vou ser bem na lata aqui, bem direto, voadora no peito, porque, veja só, se você tem um relacionamento aberto, você não tem um relacionamento. Você tem uma pessoa que compartilha a vida com você, mas você, no momento de situações ali, onde você precisa enfrentar algumas demandas, né? Se enxergar através do outro, isso é extremamente desafiador e grandemente e muito desconfortável, ok? Você vê o seu espelho através do outro, você projetar suas questões através do outro. Então, geralmente, uma pessoa que tem um relacionamento aberto, ela não faz esse movimento. Então, ela quer ficar, ele quer ficar sempre com o melhor dos mundos, dos mais diferentes mundos. Sem contar que uma pessoa que tem relacionamento aberto, geralmente tem relacionamento com outras pessoas que têm relacionamento aberto. A dinâmica
energética de troca. Olha, se vocês tivessem ideia do que da troca energética que existe quando a pessoa ela tem múltiplos parceiros e o que isso faz, essa energia faz com o emocional da pessoa, né? Se você tivesse ideia, a você ver, do que acontece, se você conseguisse enxergar o que fica ao seu lado, se alimentando da sua energia no momento que você está nessa papagaiada da sua vida, você pensaria muito bem. Por quê? Por que você está mal? Você está falando assim, olha, você fica muito triste. Você fica muito triste porque você está desvitalizado. Você fica muito triste porque você está acreditando numa pessoa que não está te valorizando, ok? É evidente, veja só, se a pessoa, né, eu espero que ela saiba que você tem um relacionamento, né, e se ela não souber, você não só está enganando a sua esposa, mas como você está enganando duas pessoas ao mesmo tempo, né? Tanto a pessoa que você está saindo, quanto também a sua esposa. Logo, diante a isso, veja, olha a energia que você está trazendo para você. Eu vou te contar uma coisa, você vê, a gente não tem mais espaço aqui nesse plano para viver esse tipo de situação. Se você quer ir para frente, se desenvolver, se estruturar, trazer aquilo que é o melhor de você, cara, resolve sua vida, né? Resolve essa situação aqui. Ter amante não é legal, isso não vai te fazer bem, cara. Sabe onde isso vai impactar? Especificamente na tua questão emocional, no seu progresso financeiro, no seu progresso monetário, no seu progresso profissional, ok? Existem pessoas que têm amantes e mesmo assim estão ganhando dinheiro? Sim. No entanto, é aquilo que eu falei, sabe? Tem pessoas que só têm dinheiro, só isso. Não tem paz no coração, não tem também felicidade. Outra coisa, entendo que eu estou falando para você não é um julgamento, é uma constatação. Quando eu te falo isso, eu estou falando com conhecimento profissional, ou seja, já atendi muitas pessoas que passam por essa situação. E o fato de você ter buscado alguém fora do seu casamento, isso tem total a ver com uma carência existencial. É essa carência que você precisa olhar, essa carência que você precisa trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Espero que tenha respondido, hein, ACV? Pensa lá, qualquer coisa você me escreve de novo. Procura uma terapia que vai te ajudar muito. Andreas, do Paraguai. Andreas, bom, eu acredito que seja homem, né? Vamos lá. Meu companheiro não me dá atenção. Pergunto as coisas e ele sempre calado. Quer saber da minha vida, mas quando eu ligo, ele não atende. Devo me separar? Andreas, seguinte. Primeiro, um beijo para todo mundo do Paraguai, né, esse povo trabalhador, dedicado, que dá um duro danado para ganhar a vida, assim como nós aqui no Brasil, né? Nossos amigos paraguaios. Bom, Andrés, seguinte, cara, é uma situação delicada. Eu percebo por aquilo que você me escreveu e percebo também por aquilo que existe na nossa, na percepção das coisas, aquilo que a gente acaba percebendo aqui com a vida, né? Eu atendendo muitas pessoas, existe claramente uma dificuldade de comunicação. Pode ser que o seu parceiro, como você fale aqui, você coloca como companheiro, o seu companheiro pode ser que ele seja apenas introvertido, né? E não seja de muitas palavras. Então observe se ele é mais introvertido, se ele tem... o que será que ele... como será que ele se ajusta, como será que ele processa as informações, para você não julgá-lo de uma forma inadequada, né? Então, vamos perceber assim, se porventura você também não está julgando um pouco ele, que existe uma dificuldade de comunicação, isso é um fato. Agora, pode ser que você queira uma atenção e você esteja carente
e precisando de toda essa atenção. Para isso, é muito importante que você faça coisas para você, tá? Quanto tempo, Andréas, que você não faz coisas para você? Será que, de repente, você fazer algo para você, de repente, fazer algo que você gosta, que seja uma academia, ler um livro, fazer um passeio, ah, então, veja isso, porque se você me fala assim, olha, que ele não te dá atenção, você está precisando de atenção. E isso não é ruim, isso é muito bom, né? Você perceber que você está precisando de atenção. Só que, se você fica esperando a atenção dele, é muito complicado, porque pode ser que não venha, ok? E aí não é uma justificativa para separar. Por qual motivo? Porque se você ainda gosta, vamos trabalhar isso primeiro dentro de você, para você, depois que tiver trabalhado dentro de você, depois que você conseguir perceber que você já está se dando atenção, aí você vai ver o que sobrou, se ainda tem sentimento e se você deve tomar uma decisão daqui para frente. Tá bom, Andréas? Então, ó, grande abraço, espero que tenha respondido. Vanusa, cidade do Porto, Portugal. Um beijo todo mundo, Portugal, tem gente aí, ó, tendo em Lisboa. Eita, Vanusa, agora, esse daqui, estou ficando com um par no meu trabalho, o seu par dela, né, no trabalho, acho que tem a mesma função, né? Sou solteira e ele é casado. Eita, agora vai ficar danado aqui. Ele disse que não irá se separar, mas eu acredito que um dia isso pode acontecer. Fico a pensar se não estou criando isso. Bom, eu estou tentando calibrar aqui o que eu vou falar para você, tá bom, Vanusa? Veja só, quem está de fora consegue perceber muito bem aqui, ó. Ele, casado, né? Ele casado, ele já disse, ele está sendo sincero. Ele foi sincero para você dizendo que é casado e ele foi sincero para você dizendo que não vai se separar. O que você está esperando, mulher? Veja só, é preciso, Vanusa, você, primeiramente, tá? Eu vou falar aqui meio rasgado aqui com você para você entender. Porque se você tá com esse nível de ilusão na sua cabeça, é porque tem alguma questão emocional dentro de você. Talvez você esteja carente, mas você precisa largar a mão sabe, largar essa situação que você está vivendo. Porque, mulher, se você é solteira e você está ficando com ele está 50% com você. Ou menos, tá? Porque ele pode ter outra também, né? Não estou colocando coisas na sua cabeça, mas ele pode ter outra também, tá? Então, ele não passa de 50% que ele vai dar para você, ok? Aí, desses 50%, tira as questões emocionais, os dramas e tudo mais. Veja só, vai ter só uma pequena parcela que ele vai destinar a você. Se ele só destina uma pequena parcela para você, você acha que você vai conseguir se doar inteira para ele, mulher? Então você precisa parar de ser trouxa, tá bom? Porque, veja só, diante a isso, veja, você também não vai conseguir dar o melhor de você para ele. Mesmo que você fique na fantasia, que é uma coisa maravilhosa, que você se apaixonou, isso aí é carência, tá? É carência. Então para com isso, tá bom? Porque o que acontece? Diante a um processo como esse, claro que você precisa mergulhar dentro de você para perceber quais são as suas carências, as suas dúvidas, as suas angústias. Por que ele te deu essa vontade tão grande para que você pudesse ficar com ele? Qual tipo de segurança ele te passou? Porque seguramente ele te trouxe várias questões, ok? Que você se sentiu segura para viver uma experiência como essa, e aí você se apaixonou pela segurança, talvez, que ele está te trazendo. Mas isso não é você não está gostando dele.
especificamente, você está gostando daquilo que ele te oferece em relação à segurança. Se porventura estiver relacionado a isso, você deve trabalhar a questão da sua segurança pessoal, emocional. Veja, como é que foi a relação com seus pais? Você teve carinho de mãe? Você teve presença do pai? Vamos olhar para isso, Vanusa? Porque assim não dá. Você não vai para frente, entende? Você não vai para frente com essa relação. Ele já está te dizendo, olha, não tem, eu não vou me separar e é isso, né? Ele me parece estar muito tranquilo. Para ele está muito confortável, muito tranquilo essa relação. E para você? Entende? Então, percebe? Então vamos parar com isso, mulher. Vamos trazer essa energia que existe dentro de você, vamos fazer a coisa acontecer de uma maneira muito positiva, trazer essa dinâmica e falar assim, olha, eu quero seguir adiante, eu vou, mesmo que eu sofra, eu vou trazer isso, eu vou me trabalhar, vou fazer uma terapia, eu vou para frente, eu vou mudar essas questões na minha vida e a partir disso, né, ir tomando as decisões e fazendo um corte, porque isso não é legal, isso não vai construir, não vai trazer coisas boas para você, tá bom? Existe toda uma questão energética também que não faz, isso não faz bem, ok? Então assim, e reflita também o que será que ele trouxe para você de bom, tá? Porque seguramente você deve ter sentido, você deve ter se sentido mais mulher, você deve ter se sentido mais bonita, mais gostosa, mais isso, mais tudo. Então veja só, vamos olhar para essa questão, mas seguramente você não vai conseguir dar tudo de si para ele, ok? Eu tô falando isso emocionalmente, tá bom? Nem ele, muito menos ele, vai conseguir entregar o melhor dele para você. Então, Vanusa, boa sorte. Steven, de Sófia. Nossa, nunca ouvi falar, Steven, dessas. Deve ser uma cidade, Bulgária. Bom, Steven está passando por uma situação delicada aqui, olha. Me separei e perdi minha mãe por um câncer. Perdi minha mãe por um câncer que ela teve. Depois disso, comecei a ter crises de ansiedade. Será que uma coisa tem ligação com a outra? Steven, sim. Tem sim, Steven. Primeiro, meus sentimentos por sua mãe e meus sentimentos por sua separação também. Vamos lá. Acompanhe comigo, Steven. Quando nós estamos passando por situações muito delicadas na vida, existe toda uma questão que o nosso processamento emocional, muitas vezes, para ele dar conta das situações, ele precisa muitas vezes viver aquelas experiências, né? E depois de um tempo não dá para processar tudo emocionalmente. Por isso que existe um processo chamado processo de luto. Esse processo de luto é exatamente aquilo que nos faz compreender compreender assim, como processar tudo que vivenciamos, né? Então, diante a isso, veja, existe um processo de luto acontecendo e essas crises de ansiedade têm muito a ver com esse nível de processamento emocional que está acontecendo dentro de você e que a sua mente racional entende que talvez você não esteja conseguindo dar conta. Ok, Steve? Então, diante a isso, o que eu lhe digo? É muito importante, Steve, se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, uma acupuntura ajuda muito nisso, né? A você ir trabalhando a tua energia, a você praticar um esporte leve ajuda muito, tá? Mas essas crises de ansiedade, sim, elas têm muito a ver com o teu processo, de luto, tá bom? Então, diante a isso, eu gostaria que você, assim, pensasse em tudo isso, você fizer uma terapia também ajuda, mas, respondendo tua pergunta objetivamente, sim, tem muito a ver com
o luto que você está vivenciando. Teu emocional é assim, olha, imagine que tem esse copo aqui, esse copo tem água. Imagine que esse conteúdo, o conteúdo que está dentro de você, chegou aqui no limite, né? Então, o processo de ansiedade, a crise de ansiedade é como se esse copo ele estivesse transbordando. Não cabe mais. Você está cheio de muita emoção dentro de você, tá bom? Então, eu gostaria que você pensasse nisso, converse, se você tiver um amigo, uma amiga, converse, desabafe, ou vá fazer uma terapia, porque isso ajuda muito. É diferente do desabafar com um amigo e fazer uma terapia, porque na terapia existem ferramentas específicas que o profissional ele vai lhe dando para que você possa ir soltando esse conteúdo, esse grande conteúdo que está te pressionando tanto, tá bom? Então, sim, tem a ver sim, e tem solução para isso, tá bom, Steve? Olha, muita fé, muita força e muita luz para você, tá bom? Bom, Estela, Caxias do Sul, olha, lá do sul, daqui a pouquinho vai fazer frio aí, hein, Estela? Caxias do Sul é uma cidade muito fria, né? Perdi meu emprego, meu carro, sem ter como pagar o aluguel, voltei a morar na casa da minha mãe. Estou me sentindo estou com um sentimento muito difícil de angústia. Como sair dessa? Estela, que situação difícil, menina. Que coisa difícil que você está vivendo, né? E olha, é muito delicado porque nessas horas a gente se sente assim muito assim muito vulnerável, sabe, Estela? A gente acaba se sentindo muito vulnerável e com uma sensação de perda, de angústia, de muito sofrimento. Agora, Estela, olha, para sair dessa situação, pode ser que demore um pouco. Mas entenda que a primeira coisa que eu vejo que você precisa ter em mente é a sua fé, ok? A sua fé é muito importante. Então, diante a isso, trabalhe a sua fé. Procure um lugar para te dar um suporte que seja da sua crença, que te dê um suporte espiritual. Segundo ponto, o aspecto emocional. Acreditar que você pode sair dessa e que você vai dar a volta por cima é muito importante. Então veja só, eu quero que você olhe para dentro de você todos os dias e entenda que você vai reconquistar a sua casa, o seu carro, as suas coisas, a sua dignidade. E coloque isso na sua cabeça, olha, da mesma forma que minha mãe está me ajudando novamente, eu quero chegar num ponto que eu vou ajudá-la e eu vou colocar minha energia para isso, ok? Porque muitas vezes as pessoas até pensam, mas as pessoas não traz aquela energia para fazer a coisa transformar, para fazer a coisa ir para frente, para ir adiante e mudar a situação, entende? Então, quando nós estamos passando por uma situação como essa, veja só, olha, vamos sacudir essa poeira. A vida não acabou, Estela. Eu não sei a sua idade, você não me colocou aqui. Mas independente da sua idade, eu já vi pessoas na terceira idade fazendo revoluções em suas vidas e indo para frente, levantando a cabeça. Então assim, levanta essa cabeça. Não fica nesse lugar. Não fica nesse lugar que a sua mente está te colocando. A sua maior inimiga nesse momento é a sua mente. Perdão, a sua maior inimiga nesse momento é a sua mente. Ou seja, é ela que te diz que você perdeu tudo, então você está se sentindo uma perdedora. Eu quero que você olhe para você e faça assim, olha, esse é um momento da minha vida e eu vou superar isso, eu vou conquistar, eu vou me abrir. De repente não é na sua área que você volta a trabalhar, mas de repente numa área diferente, você aprende algo diferente, você vai fazendo contatos, daqui a pouco você muda de novo, você vai ganhando um pouquinho mais, você vai fazer alguma coisa, você vende alguma coisa. Então, Estela, vamos pra cima. Não acabou a vida não, pelo amor de Deus, não acabou a vida.
tá bom? Nós estamos aqui, esse plano aqui é um plano de muitas provas, de muitos testes, e agora você está passando por um teste muito desafiador na sua vida, tá bom? Que é um teste onde você vai precisar trazer a sua percepção para você. Isso é um teste de fé, isso é um teste de manter a tua energia elevada mesmo numa situação difícil, e eu sei o quanto isso é desafiador, ok? Já precisei fazer muito isso na minha vida, tá? Porque eu vim de uma situação bem desafiadora, da periferia de São Paulo. Então assim, Estela, tem como sair disso, tá bom? Mas assim, olha, se apegue com Deus, pensamento positivo e energia de tração. Vai pra frente, mulher. Não fica nessa situação. Não deixa sua mente te vencer, tá bom? Agora a única coisa que pode te vencer é a sua própria mente te dizendo que você é menos. Na hora que a sua mente te falar isso, acredite, se você muda a sua postura, você vai adiante, não importa a dificuldade. Se você tiver que andar quilômetros para ir atrás de um emprego, vá, levante a cabeça e vá pra frente. Tá bom, Estela? Tô torcendo por você, tá bom? Então, bom, pessoal, esse é o meu recado de hoje. Foi quase uma hora aqui do programa Luz e Cura, um pouquinho diferente hoje aqui no meu espaço. Não pude ir para a rádio, mas não podia deixar de, nessa sexta-feira, falar com todos vocês e aprender um pouquinho com todos vocês. Então, um grande abraço para você. Segunda-feira, toda segunda-feira, 10h30, programa Luz e Cura, aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.